para cima? Tudo bem? Estimados amigos, estimadas amigas, queridos irmãos, sempre muito feliz em retornar à cidade de Coatis, rever amigos, corações queridos e podermos sentir aqui estas vibrações fraternais que nos convidam à luz, à paz, à esperança, à fé, ao enternecimento dos nossos corações em favor deste clima tão propício que a espiritualidade superior nos proporciona, no sentido de nos sentirmos melhores, bem melhores do que quando aqui chegamos, e ainda assim, ao sairmos, bem melhores do que quando aqui entramos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que possamos aqui juntos não só recebermos aquilo que viemos buscar, mas possamos também transmitir ao mundo, de alguma forma, para as regiões mais longínquas e necessitadas de amor, também uma parte do nosso carinho. Jesus já havia andado bastante, visitado variados lugares, e em todos eles, sempre falando da proposta do amor, de um amor dignificante, do amor que cura, de um amor que salva, do amor que cuida das feridas, do amor que suaviza a alma, que eterniza o coração, que balsamiza o espírito. Junto dele, sempre uma pequena multidão, um pequeno grupo, querendo ouvir aquelas palavras, beber da fonte inesgotável de bênçãos dos lábios de Jesus. Mas aquele dia, de modo especial, enquanto ele estava ali a dizer das coisas do Espírito, das coisas do Pai, e falando particularmente sobre o amor doação, sobre o amor que eterniza a alma, chega à frente uma mulher, bela, com o corpo esguio, e fica assim como os outros, ouvindo um pouco daquilo que Jesus estava a falar. Mas, na verdade, os seus olhos pousavam sobre a figura do doce Rabone, o Rabi da Galileia. Muito mais do que ouvir as palavras do Cristo, estava ela a visualizar a sua figura física, desde os seus cabelos longos, o seu olhar, a caracterização das suas faces, dos seus lábios, os seus gestos, o movimento das suas mãos, e não conseguindo resistir, chega-se a ele e diz: forasteiro, de onde és, de onde vens? Porque noto dentre os homens que aqui conheço desta terra, que nunca lhe vi. O que está aqui a fazer? E que amor é este que você está aqui a declamar para todos? O que conheço eu é o amor que deleita, é o amor que dá prazer, é o amor que nos faz viver em algumas horas aquilo que o corpo pode oferecer. E se aqui estou a lhe ouvir, e naquilo que agora vejo, o que posso simplesmente dizer é convidá-lo, vem comigo. Posso oferecer-te o prazer do meu corpo, posso oferecer-te algumas horas no deleite da minha cama, onde variados outros homens já estiveram. Este é o convite que lhe faço, porque vejo um brilho diferente no teu olhar, e assim procedo já por te amar.
Jesus olha com compaixão para aquela mulher e apenas diz: hoje não, um dia talvez. Mas tantos já convidei e sempre me acompanharam. Como nega este meu convite? Jamais recebi uma recusa diante da beleza que tenho e diante daquilo que posso lhe oferecer. Vem comigo. Hoje não, um dia talvez. E sai a mulher praguejando contra a figura do mestre. O homem que ela não havia conseguido levar para sua casa, para o chamado deleite do prazer, que intitulava como sendo o prazer do amor. Jesus continuou na sua suavidade, a externar aos corações ressequidos, famintos de paz, sedentos de luz, a sua mensagem libertadora, que fazia convites à alma, convites a uma vida nova. E dali saiu Jesus para outros lugares, para continuar a sua peregrinação. O tempo passou, e o certo é que novamente passando por aqueles arredores, numa vez em que novamente estava a declarar o seu amor ao Pai, o amor a Deus, o amor à vida, o amor à natureza, o amor ao seu próximo, chega-se até Jesus uma pessoa que diz: Senhor, dentre todos aqueles que estão aqui buscando esta ajuda, a misericórdia das suas palavras, há uma mulher que necessita muito e que não está aqui. Sofre hoje num catre de dor. Está praticamente em vias de morte. A sua presença diante dela poderia lhe trazer muito alívio. Socorre-a, Senhor. Jesus então acompanha aquela pessoa que o convida a visitar, uma pessoa em sofrimento. Quando chega à casa, chegando à porta do quarto em que jazia na cama, uma mulher com os olhos entumecidos, cabelos desgrenhados, o peito arfando em dor e numa respiração sôfrega e praticamente em estado de morte. Quando Jesus se achega à porta, olha para ela e ela vislumbra a figura do Nazareno, sem que Jesus pudesse dizer algo, ela se antecipa e diz: hoje, forasteiro, hoje é tarde. Já não posso mais oferecer-te o que ofereceria antes. Na minha mesa não existem mais as iguarias. Até as cortinas alvas foram retiradas. Sofro, choro e penalizo-me diante do meu estado. Agora é tarde, por que vieste agora? E Jesus lhe responde: hoje sim, porque vejo um brilho diferente em teu olhar, e assim procedo por muito te amar. Hoje sim, eu estou aqui. No dizer de Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou o bom pastor. E mesmo com o avanço da psicologia, e particularmente a psicologia transpessoal, que fala sobre o ânima e o ânimos, como facetas da alma que nos convidam à energia e à sublimidade, dificilmente se consegue explicar a natureza do Cristo, a sua natureza psicológica.
diante daquilo que conhecemos em a nossa natureza psicológica, no nosso campo mental, na estruturação da nossa mente, de como organizamos os nossos pensamentos, de como elaboramos esses pensamentos, baseados não só no nível da nossa consciência, mas recebendo até muita influência do nosso inconsciente, daquilo que está inscrito na nossa historiografia espiritual, naquilo que trazemos como projeto histórico do ontem e que nos influencia no hoje, percebemos que a grandiosidade de Jesus não pode ser facilmente explicada pela psicologia e particularmente a freudiana, que tenta explicar os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e nos dar um certo ou um determinado sentido à compreensão da nossa psique humana. O certo é que este homem Jesus, que acompanhou desde a formação da terra e muito antes da sua formação, e depois, após a formação da terra, a sua habitabilidade e até os dias de hoje continua conosco. Pelas suas palavras, considerou-se ser a porta, ser o pão da vida, ser o caminho, ser o bom pastor. E como figura especial, exemplar por excelência, aquele que devemos seguir. Sendo então, segundo os espíritos ditaram Allan Kardec, o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo aos homens. E na visão deste homem Jesus, como espelho para nós, como exemplo, se ele se considera ser o pão da vida, a porta, o caminho, o bom pastor, nós, de nossa parte, deveríamos então, em seguindo os seus passos, os seus ensinos, os seus exemplos, de alguma forma, diuturnamente, sermos, mesmo em a nossa condição ainda imperfeita, nas variadas circunstâncias que envolvem a nossa existência física, mas baseado no nosso conteúdo espiritual, sermos também o pão que alimenta, a porta que se abre, o caminho que dá destino, o bom pastor que reúne, que junta e que traz para si aqueles que necessitam. O homem Jesus comportou-se como espírito elevado que era. E nesta história inicialmente contada, dá o exemplo daquilo que se deve ou não dizer, o chamado sim, sim, não, não, na hora certa e exata, mediante a compreensão dos fatores que envolvem toda e qualquer circunstância que envolveu a sua vida e das circunstâncias que envolverão o nosso viver. A vida é feita de convites. A vida é feita e cheia de chamados. E esses convites e esses chamados serão atendidos, escolhidos, mediante este quadro psicológico, a natureza emocional, o grau de maturidade, a condição de consciência de cada um. E estes convites e chamados serão ou não atendidos, conforme essas escolhas, as opções de cada um, baseado no seu projeto pessoal, particularmente direcionado pelo seu campo mental, por aquilo que está elaborado em cada um de nós por si mesmo
e baseado também no nosso quadro de emoções e de sentimentos. Jesus foi e é o pão da vida. O pão da vida que alimenta não os corpos físicos, por assim dizer, mas o pão da vida que alimenta a alma, que nutre o ser. E que uma vez conhecendo este homem Jesus pela sua natureza psíquica, psicológica e emocional, através do que disse, através do que fez, uma vez tomando-se deste pão, o ser se sente alimentado e não mais tem fome. Paulo de Tarso, já convertido e transformado, chegou a dizer então, num determinado ponto de conscientização da sua própria vida: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Mas em variadas vezes, em momentos de dúvida, de inquietação, como toda e qualquer criatura humana que quer seguir um bom exemplo, que quer alimentar-se deste pão da vida, também chegou a declarar, num verdadeiro testemunho de conflito existencial: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não mais quero, esse ainda é o que eu faço. Representando então a grande luta do ser em alimentar-se do pão da vida, em sentir-se nutrido, sustentado, assistido por este pão que alimenta o coração, que consola, conforta, enxuga lágrimas, nos coloca de pé, mas que deverá ser exemplificado não só nesses instantes em que buscamos o consolo, o conforto ou o alimento do pão da vida, mas naqueles instantes em que teremos que escolher, optar, decidir mediante o pão que nos alimentou. Mediante a proposta convidativa do Cristo, em que ele, sendo o pão da vida, alimentou a muitos, mas em que cada um de nós, conforme o seu direcionamento para novos caminhos, conforme a nossa tomada de posição, mediante o nosso grau de consciência, nos alimentemos e sejamos também parte deste pão que alimentará outros. Como o pão foi dividido na última e grande ceia, e este e aquele pedaço de pão sendo repartido às criaturas humanas e que se nos chega às mãos até os dias de hoje, que é o Evangelho do Cristo. Um pão que ilumina, um pão que esclarece, um pão que ensina, um pão que conforta, um pão que traz um direcionamento para os nossos passos, conforme a absorção dos conceitos do Cristo, daquilo que ele apresentou no Evangelho do Senhor, nos apresentando a própria vontade do Pai, a vontade de Deus para todos nós. Então Jesus foi este pão da vida, alimentando os seres, alimentando as almas em profundidade. E os templos religiosos, por assim dizer, estão repletos diante de todos nós que, famintos de luz, famintos de paz, buscamos este pão da vida. Mas resta-nos a saída de cada uma das vezes que vamos aos templos religiosos, sejam eles quais sejam, e no nosso caso particularmente sendo espírita, continuarmos alimentados com este pão, ou nos sentirmos alimentados com este pão da vida lá fora, e fazendo as escolhas devidas, mediante as nossas relações de vivência e convivência no mundo. E sendo, ou se transformando, num pedaço de pão vivo para servir ao outro que tem fome. Amado Nervo, no livro Plenitude, tem uma expressão que é comentada, inclusive, por Pedro de Camargo Vinícius,
no livro Mestre na Educação, capítulo Clama Sem Cessar, todos têm fome. E ele começa falando da fome de pão, quando também fala da fome de luz, quando fala da fome de ser, quando fala da fome de paz, quando fala da fome de amor. Todos têm fome e são muitas as fomes, e por isso Jesus se transformou no pão da vida. Nesta fome de pão que alimenta o ser, nas suas necessidades, nas suas carências, nas suas deformidades, nos seus estados íntimos de angústia, de desolação, de desencanto, quanto alimentar a fome de luz, a luz do conhecimento, de querer saber, de ir atrás, de buscar. Sem o esforço da busca não há alegria do encontro. E a criatura humana não foi criada para ficar num lugar só. Mas não só movimentar-se fisicamente de um lado para outro, porque isso qualquer um faz. Mas o verdadeiro movimento que, além de nos fazer movimentar fisicamente, andando de um lado para outro, ou indo em busca, o movimento da alma que nos faz mexer lá por dentro para buscar a luz. Mas se há a fome de pão, se há a fome de luz, há também a fome de ser. E quantas são estas fomes de ser? De ser identificado, de ser aceito, de ser reconhecido, de ser valorizado, de ser amado, de ser visto, de ser notado. E baseado nessas nossas carências ainda afetivas, emocionais, espirituais. Porque cada um de nós traz um grau de experiências como aquela mulher trouxe, no seu caso, a questão do deleite, do prazer, mas em outros caminhos, em outras circunstâncias, muitas também são as nossas carências. E há dias que nós daríamos tudo para ter alguém acariciando os nossos cabelos, não só numa visão material de alguém que acaricia o outro, mas de efetivamente ter ao seu lado alguém num sentimento de pertença, com verdadeira qualidade daquele sentimento, que chega à questão da própria fidelidade ou da cumplicidade, sentir-se pertencente ao outro. O amor que não escraviza, o amor que não exige, o amor que não é exigido, mas o amor que nos coloca diante de alguém, antes de qualquer coisa, como amigo, como companheiro de jornada. A fome do pão, a fome de luz, a fome de ser, a fome de paz. Há uma necessidade de paz e Jesus nos trouxe essa paz. Eu vos deixo a minha paz. Não vou dou como o mundo a dá. A paz do Espírito, a paz de consciência, a paz do Senhor, a paz do Cristo, a paz de Deus. E quantos de nós temos esta fome de paz? E tentamos buscá-la de alguma forma. E chegamos a declarar isto em momentos de necessidade, em que o espírito parece mais faminto, em que o nosso dia a dia está mais complicado. Eu preciso de paz. Me dê um pouco de paz. E achando que a gente não consegue ter esta paz e não está conseguindo ter esta paz entre aqueles com os quais convivemos em casa, ou no grupo social, profissional, nas relações de vizinhança, e querendo sentir esta paz e achando que onde a gente está e com quem a gente está, nós não a teremos, chegamos a dizer: se eu pudesse, eu sumia hoje. Desaparecia. Na condição de não conseguir a paz onde estou e com quem estou, eu preferiria desaparecer. E talvez tenhamos até declarado: se eu pudesse, eu colocava uma trouxinha, uma mochila nas costas e saía por aí. Onde eu não conheço ninguém, onde ninguém me conhece, onde os problemas não me acompanhem, onde eu não sinta o que eu estou sentindo, mas isto é impossível. Porque mesmo que a gente vá para um lugar onde ainda não se conheça, onde não conhece ninguém e ninguém nos conhece, o que está no espírito é uma bagagem que a gente não consegue jogar fora, a não ser que se cuide dela. É uma mochila interna, não é externa. É uma mochila interna em que a gente tem que cuidar de cada uma das coisas que ali está.
daquilo que deveria estar dobrado e não está, daquilo que deveria estar organizado e não está, e a gente que tem que fazer e ninguém faz pela gente. E olha que a gente vive terceirizando isso para Deus. Ai, Senhor, faz isso por mim. E Ele sempre está nos concedendo novas oportunidades de fazermos por nós mesmos, com as suas bênçãos, a sua proteção, o seu amor. Mas o que a gente fez ou o que tem que fazer, isso cabe a cada um de nós. E por isso, então, destas fomes de pão, de luz, de ser, de paz, nós temos esta fome de amor, do amor que cobre a multidão de pecados, do amor que dulcifica os corações, do amor que, segundo André Luiz, no livro Nosso Lar, num dos capítulos, é o alimento das almas. Do amor que, segundo João Evangelista, é o próprio Deus. Deus é amor. E que Jesus nos convidou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E de modo a entendermos um pouco mais a relação com o amor, Chico Xavier nos deixou a expressão: amor é respeito. Quem ama, respeita. E Madre Teresa de Calcutá, líder católica, num de seus escritos, deixou a expressão: amar deve ser tão natural quanto viver e respirar. E Khalil Gibran, no livro Profeta, nos diz que o amor nada exige, não é exigido, nada possui, não é possuído, o amor dá senão de si mesmo. E o alimento, transformado em pão, que mata a fome da alma, a fome de luz, a fome de ser, a fome de paz e verdadeiramente a fome de amor. E que abre caminhos. E antes de se estar no caminho, abre-se a porta. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. No sentido da transformação da busca. Segundo Dolly Parton, se você quer o arco-íris, terá que aturar um pouco de chuva. Quantos buscam esta paz, esta luz, este amor, mas não querem verdadeiramente assumir o risco, pagar o preço, vivenciar. Querem ter o arco-íris sem passar pelo processo de transição. Aí diferente dos que querem sumir. Se eu pudesse, eu me transformava hoje totalmente. Mudaria radicalmente a minha vida, como alguém que sai de um grau de total impaciência para alguém que será totalmente paciente. Como alguém que é totalmente pessimista e que da noite para o dia, num poder de transformação de uma varinha mágica ou de condão, se transforma em alguém otimista. E nós acabamos acreditando nesta possibilidade de conversão em que, se não se vence etapa a etapa, passo a passo, um processo, porque talvez fosse mais fácil. Imaginamos mudar radicalmente de um extremo ao outro, sem passar por tudo aquilo que o processo de mudança requer. E o homem Jesus, que conhecia isso, convidava todos a uma vida nova. E quando disse àquela mulher, hoje não, um dia talvez, foi para que ela pensasse quando seria esta vez em que Jesus voltaria. E que efetivamente, quando ele voltou, imaginou ela ainda dentro da sua pequenez moral, que agora era tarde, e que estaria ele a buscar aquilo que ela havia lhe oferecido e proposto como simples deleite do corpo, quando ele agora queria ser para ela o pão da vida e a porta para abrir-lhe novos caminhos. De que momento então esta porta que é Jesus está sendo aberta para cada um de nós,
para algo que temos que vivenciar, não só dentro da casa espírita, mas em todos os instantes, em todos os momentos. Como se todos os dias, em todas as horas, em toda e qualquer circunstância, nós estivéssemos diante de um momento testemunhal ou diante de uma dúvida, de uma inquietação, a pensar: que porta é essa que está sendo aberta para mim agora? Que porta que a vida está me convidando agora a abrir? Porque se a vida é feita de convites, de chamamentos, de propostas, o poder de dizer sim, não, um dia talvez, esse poder é nosso. Deus nos brindou com o livre-arbítrio. E já chegamos a perceber que alguns sims que nós demos, como em algumas vezes que demos não, nos trouxeram esta ou aquela consequência. Como alguém que ao colocar, quando ainda pequeno, numa pequena infância, numa primeira infância, o dedo na tomada, toma o choque. Mas que mesmo após aquela experiência, sem ainda entender que realmente toda e qualquer tomada que se coloca o dedo, efetivamente, levar-se ao choque, esta criança continuaria colocando um dedo em outras tomadas, achando que aquela seria diferente. Então nós fomos abrindo determinadas portas na vida, e elas nos trouxeram algumas consequências, sejam boas ou felizes ou ruins. O certo é que mesmo abrindo determinadas portas que nos trouxeram algumas consequências infelizes, e mesmo a gente dizendo em algum momento: não quero mais isso, não vai acontecer mais, desculpa a expressão, mas é essa a gíria, tô fora. Repetidamente, de forma desobediente para conosco mesmo e diante daquilo que a gente enfrentou, teimosamente nós insistimos em abrir determinadas portas, mesmo sabendo o que vai encontrar por detrás dela, porque ainda não fizemos totalmente o aprendizado, como aquela criança não fez totalmente o aprendizado de que toda e qualquer tomada ou um fio desencapado, se colocar a mão, vai levar o choque. E a questão é que algumas vezes, mesmo sabendo dessas consequências, quando a gente insiste em abrir aquela porta, como se insiste em colocar o dedo na tomada ou no fio desencapado, é porque em algum momento aquilo ainda está a nos trazer uma compensação, mesmo que seja dor. Porque muitos de nós ainda temos essa síndrome da vitimização, de nos sentirmos vítimas e de gostarmos de sentir determinadas dores para dizer: eu sofro. Vim no mundo para sofrer. Não conheço outra coisa a não ser lágrima. Chico Xavier disse isso, mas num outro sentido. Chico chegou a dizer: não me lembro de um dia sequer que eu não tenha derramado algumas lágrimas. Mas temos a certeza que não eram lágrimas de desencanto para com a vida, para com Deus, mas eram momentos de um verdadeiro sofrimento, por assim dizer, daquele que ali estava procurando ser a porta para muitos. E nem todos estavam percebendo aquilo que ele efetivamente vinha trazendo. Ser porta, para abrir para novos horizontes, para se enxergar. Nem sempre aquilo que nós estamos enxergando ou vendo, efetivamente, nós estamos realmente compreendendo. A nossa visão, a chamada acuidade visual, ela nos dá a perceber a caracterização do estado físico que nos envolve. Nós olhamos, visualizamos, enxergamos e vemos a caracterização mensurada, medida, interpretada por aspecto físico. Inclusive, quando olhamos alguém, olhamos para o outro de forma geral, num quadro geral, seja homem, mulher, idoso ou criança,
A gente é capaz de olhar a natureza dos cabelos, se brancos, se pretos, se usa óculos, se não usa, a roupa que está, é uma visualização física tipificada naquilo que o outro é, no seu corpo físico e na vestimenta que o envolve. Mas se a gente quiser realmente enxergar o outro, ou tentar enxergar o outro um pouco, daquilo que ele queira transparecer a nós, a gente vai ter que gastar um momento de prosa. Vai ter que ficar olhando um pouco para ele, porque os olhos são o espelho da alma. E Jesus ensinou os outros através dos exemplos, mas dialogando também. Jesus se postou diante daqueles que estiveram com ele para cruzar e deixar os olhos se cruzarem, para que seus olhos penetrassem a alma do outro e os outros se deixassem invadir pelos olhos do Cristo. Então essa nossa correria em que a gente vê, ouve, escuta, passa, anda, nem sempre nos dá a garantia de uma vida com qualidade. E de uma vida que realmente nós vivenciamos cada um dos momentos e que deveriam ser vivenciados em plenitude, até porque nós não sabemos a hora em que a gente terá que partir. E aí cada um dos momentos deveriam ser vivenciados em plenitude e com verdadeiro sabor, com verdadeiro gosto. Imagina, sem saber que seria o nosso último momento, a gente dissesse: "Oh, vida miserável." Daqui a um minuto desencarnou. Saiu daqui com essa expressão da terra, da vida, de uma bênção, de uma reencarnação, de um projeto reencarnatório que foi preparado, elaborado, idealizado por cada um de nós para voltar à terra, e partiu daqui saindo e dizendo: "Ô, vida miserável. Não estou podendo." Não está podendo mesmo. E agora não vai poder mais, porque já era. A grandeza do projeto reencarnatório e não da ideia em si, mas do preceito valioso da imortalidade da alma, é justamente isso. Da gente compreender que este período nosso, terreno, da reencarnação, é um período importante. Mas é um período que nos dá a compreensão do valor daquilo que se está para o lado de lá, mas que aquilo que está para o lado de lá, que a gente não sabe ainda onde vai chegar e como vai voltar, depende muito de como a gente está aqui, o que está fazendo por aqui. Então, quando a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, notícias históricas, Sócrates e Platão, precursores das ideias cristãs e do Espiritismo, onde num dos preceitos socráticos ali está: se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade. E talvez muitos de nós, erradamente, olhando este preceito socrático, e que na verdade também é corroborado pela doutrina espírita, no sentido de que se a alma é imortal, é lógico a gente ter os olhos voltados para a eternidade, mas sem deixar de valorizar e compreender aquilo que se faz aqui. Porque não dá para se viver aqui do jeito que quer, sem entender as portas que a vida nos abre e querendo chegar do lado de lá, abrir a porta da esperança. Emmanuel, guia espiritual do Chico Xavier, compreendendo então o nosso erro de alvo ao interpretar o preceito socrático, diz assim: é muito bom que vislumbremos as estrelas, mas não podemos descuidar dos sinais de trânsito. Voltar os olhos à eternidade, mas sendo certo que os sinais de trânsito que nos apresentam a visualização dos convites e chamados da vida e para os quais diremos sim ou não, é que nos trará uma eternidade mais profícua e mais feliz. Por isso, cada um dos dias que se bastam a si mesmos, segundo os evangelhos, nos convidam a viver cada um desses dias, percebendo o pão da vida, que é o homem Jesus, através dos seus exemplos, mas interpretando as portas que a vida tenta nos abrir e daquelas que realmente nós estaremos permitindo que se abram para a dignificação do nosso próprio
processo íntimo de escolhas. E Jesus, o homem Jesus, disse: eu sou o caminho. O caminho nos leva a tantos lugares, a gente pode escolher tantos caminhos. Aos caminhos que são mais longos, aos caminhos que são mais curtos, os chamados atalhos. Aos caminhos pedregosos, aos caminhos cheios de espinhos, aos caminhos cheios de adversidades, de acidentes. E conforme a nossa natureza de aventureiros, ou daqueles que buscam o chamado prazer da vida, ou daqueles que querem se testar a si mesmos, estaremos escolhendo este ou aquele caminho. O certo é que algumas vezes a gente chega a dizer: encontrei o caminho, é esse. Passado um tempo, a gente acha que encontrou o caminho e faz outra escolha. E por aí vai. A questão é que no encontro de cada um dos caminhos que tem permeado a nossa existência, o que se espera é que cada um deles tenha sido valioso, no sentido de nos ter reeducado, transformado, renovado, reedificando em nós algumas propostas, e quando a gente tenha partido ou esteja a partir para um outro caminho, isto seja pelo processo do crescimento. De alguém que absorveu determinados aprendizados e que, mediante agora este crescimento, quer fazer a experiência já neste outro caminho. Não daquele ser radical, atrabiliário, que achando que um determinado caminho não deu, diz: ah, cansei. Agora vou escolher isso aqui e vamos ver no que vai dar. E como alguns dizem, no fim tudo dá certo, porque Deus é Pai. Essa história de que no fim tudo dá certo, que Deus é Pai, tem nos enganado muito. Porque realmente são muitos os caminhos, várias as portas. E Deus tem variadas formas de nos alimentar no chamado pão da vida. Mas Jesus foi colocado como este tipo mais perfeito, a ser seguido como guia e modelo. E sendo Ele o pão da vida, há de nos alimentar. Sendo Ele a porta, é nele que nós precisamos bater para abrir. E sendo Ele o caminho, a gente não pode se distanciar muito. Agora eu estou com Jesus. Preciso ver o mundo um pouco. Preciso dar um tempo. E é assim que muita gente age. Vive Jesus e larga Jesus. Vive Jesus e larga Jesus. Porque realmente no caminho com Jesus está a se exigir de cada um de nós determinadas posturas. E essas posturas, e algumas vezes, em algumas situações, elas acabam nos limitando. Ou dizendo: para seguir esse caminho, é melhor não fazer assim. E isso exige esforço, perseverança, autenticidade para consigo mesmo. A gente entender a proposta do querer verdadeiramente seguir. E como exige esforço, esse esforço não é só o esforço, o físico possivelmente, mas um esforço mental, emocional. Chegando algumas pessoas então que tenham se declarado como querendo seguir o caminho da bondade, ou que seja, quero ser agora uma pessoa boa, já cheguei a ouvir, e possivelmente todos que aqui estão já chegaram a ouvir, alguém chegar a dizer: cansei de ser bom. As pessoas não dão valor, uma andorinha só não faz verão, não adianta que eu não vou mudar o mundo, porque só eu. E aí, cansei de ser bom. Vou buscar outro caminho. Agora as pessoas vão saber quem eu sou. Até hoje eu vivi, abaixei, quase fui um tapete pisar em mim, mas agora eu vou mostrar outro lado que eu tenho. Porque eu sou bom, mas quando resolvo ser ruim, sou melhor ainda. Quer dizer que esse caminho da bondade não era tão solidificado assim. Era o caminho que estava ensombreado aí, né, por outros caminhos internos, e que na hora de se avaliar se foi vantajoso ou não ser bom, e percebendo que esta bondade envolve renúncia, esforço, perseverança, persistência, abrir mão de certas coisas. Há um texto que eu gosto muito, chamado
abrir mão de certas coisas, um texto pequeno até, e talvez até tenha falado aqui, mas fala da experiência de um casal que estava completando os 50 anos de casados. E que diante deste fato hoje, né, um fato aí sensacional até, embora meus pais já estejam a completar 55 e outros aqui estejam talvez por mais, mas completar 50 anos de casados nos dias de hoje, dos casamentos mais novos, é realmente algo extraordinário. E aí o casal foi entrevistado pelos 50 anos de matrimônio. O jornalista perguntou então ao cidadão, ao marido, o que lhe fez suportar ou viver esses 50 anos. Ele olha, uma coisa eu posso dizer, eu adoro bico de pão, daquele pão bengala. Mas quando chega a bengala, eu corto o bico de pão, que eu adoro, e dou para ela comer. Faz 50 anos que eu faço isso. Esse talvez seja um dos sucessos do meu matrimônio. Perguntada à esposa, ela começa respondendo, já que ele falou isso, eu vou lhe contar. Eu como o bico de pão que ele me dá faz 50 anos, mas eu detesto. Aí o título do capítulo, aceitar certas coisas, engolir outras, para viver, para conviver, para buscar um caminho de proximidade, de parceria. Comer bico de pão sem gostar 50 anos, vou lhe dizer, para demonstrar o amor. Então, nestes caminhos que nós estamos a buscar, variadas são as experiências. Nós vivemos hoje, como temos vivido, um verdadeiro laboratório de experiências, que eu chamo até de caldeirão de experiências. Nós temos uma sociedade multifacetada. As pessoas hoje estão sendo o que são e estão colocando para fora aquilo que querem ser e que está introjetado nos seus espíritos e nos seus corações. Na tentativa de se acharem, de se descobrirem, estão colocando para fora para tentar achar o real que está lá por dentro. E este é o caminho. Por isso a doutrina espírita nos convida à reforma íntima, baseado no conhecimento de si mesmo. E realmente, às vezes, para se conhecer a si mesmo, para se introprojetar, se fazer reforma íntima, se não colocar para fora, não consegue se achar. De tanta coisa que está lá dentro que foi sendo cimentado. Porque muitos de nós vamos vivendo nesse caldeirão de experiências e vamos cimentando e guardando muitas coisas sem efetivamente cuidá-las, saneá-las, curá-las, saudando aquele processo das dívidas que temos para conosco mesmo. E a gente às vezes fica muito preocupado em saldar a dívida com o outro, saldar a dívida com a outra pessoa e com a vida, quando temos dívidas a saldarmos conosco mesmo. De experiências vividas em desequilíbrio, em que desperdiçamos o tempo, em que ficamos muito mais voltados às coisas da terra sem perceber o valor da eternidade, e que hoje compreendemos que precisamos ter os olhos voltados à eternidade, mas entendendo o valor de cada instante vivido aqui na terra. Repetindo, mais uma vez, diante de outras vezes, mas cai como uma luva agora, chega a criatura humana perto de Deus. Na verdade, Ele está perto e dentro de cada um de nós, mas o texto diz que uma criatura humana chegou perto de Deus. E dentre todas as coisas que poderia perguntar, questionar, pedir, reclamar para Deus, resolveu perguntar: Senhor, eu tenho uma dúvida. Quando o Senhor olha as suas criaturas, as criaturas humanas criadas pelo Senhor, o que mais te diverte neles? Quando o Senhor olha para cada um dos seus filhos, o que mais é divertido? E segundo o texto, Deus assim teria respondido: o que mais me diverte ao olhar meus filhos é que, quando são crianças, vivem pensando em ficarem grandes. E quando se tornam grandes, vivem lembrando os tempos de criança. Gastam a saúde tentando ter dinheiro, para ao final da vida gastar o dinheiro tentando ter saúde. Vivem
presos a um passado, escravizados por ele, ou querendo ansiosamente enxergar um futuro, sem viver o presente, o aqui e agora, e valorizando cada instante. Vivem como se fossem morrer e morrem como se não tivessem vivido. Os caminhos são muitos. E o homem Jesus veio apresentar este caminho. Porque ao final das 4 expressões em que ele se intitulou como sendo o pão da vida, a porta, o caminho, ele também disse: eu sou o bom pastor. João 23, o Papa tem uma expressão na sua biografia que diz: o pastor vai à frente de tudo, abre a porteira e conduz as suas ovelhas às pastagens férteis. O bom pastor, que nos convida a uma vida nova. O bom pastor que nos convida a uma reflexão. O bom pastor que nos convida a que nos conheçamos a nós mesmos, na realidade da própria existência pessoal, intrapessoal. Muitas vezes perdemos tempo querendo entender o outro, conhecer o outro, querendo interpretar e antecipar qual será a sua atitude, aquilo que ele vai dizer. Inclusive, essa é uma mania que a gente tem. Quando tem que conversar com alguém, a gente já se prepara. Tenho certeza que quando eu falar aquilo, ele vai falar aquilo. Porque a gente quase quer interpretar o que o outro... Eu sei o que você está pensando. Você vai dizer isso agora. É claro que eu não sei. Ela até me olhou preocupada, achando que eu sou médio. O que ela está pensando, não sei. Mas o Chico Xavier dizia que essa é a maior liberdade que a gente tem, que é do pensamento. Porque a gente olha para a carinha das pessoas e não sabe o que elas estão pensando da gente, elas também não sabem o que a gente está pensando delas. Mas esse é o bom pastor, convida a uma vida nova, convida a momentos sublimes, convida a momentos de paz, a momentos de luz. Basta que nós digamos sim, hoje sim. Porque descubro, não no outro, mas em mim mesmo, um diferente brilho no meu olhar, e assim procedo por muito me amar. Devemos e deveremos nos preparar para amar o outro tanto quanto nos amemos a nós mesmos. Querendo enxergar o brilho do olhar do outro, estamos esquecendo o olhar que brilha em nós. E essas carências aumentam. Porque querendo atender a humanidade, e nem sempre conseguindo atender nem a nós mesmos e aqueles que vivem num pequeno grupo, a gente quer se transformar em tarefeiro do mundo, querendo servir o mundo. Mas quando na verdade esse serviço ao mundo será realizado conforme a gente se ofereça e cuide do mundo íntimo e do mundo que está à nossa volta. Mais fácil possivelmente seja amar quem está longe, porque amar quem está perto exige sacrifício, esforço pessoal. De forma popular, aguentar a chatice, aguentar a complicação do outro, o seu olhar enviesado, o seu risinho em canto de boca, o sorrisinho amarelo, a cara feia. E aí você acorda com aquele parente, o cara teve no umbral hoje? A gente não sabe por onde andou. O dia que amanheceu feliz vai ver que foi para o nosso lar. Ah, já amanheci cansado. Eu estou amanhecendo cansado faz um tempo. Mania de espírita é dizer que acho que trabalhei muito no plano espiritual. Pode estar correndo faz tempo dos espíritos no umbral também, por isso que chega cansado ao despertar. Nós estamos querendo respostas. Nós estamos querendo caminhos, portas. Um pastor, algo que nos dê um sinal. As nossas carências nos convidam a querer interpretar esse sinal, e por isso falamos da visualização, ou da acuidade visual, ou talvez da acuidade auditiva, que não seja só da percepção visual, da percepção auditiva, da capacidade de visualizar as coisas, de escutá-las, mas de mensurar, perceber e identificar o que está pela volta. Nesse instante, além dos olhares que se cruzam para mim, tanto quanto o meu cruza com o dos senhores e das senhoras,
Tanto quanto a nossa presença, a dos senhores e senhoras, um tanto estática e a minha aqui um tanto movimentada, mas entre nós permeiam vibrações, energias. Cada uma das palavras, cada uma das mensagens chegou aos corações e às mentes da mesma forma, mas a interpretação foi diferenciada conforme a porta que se abriu, o pão que os alimentou, o caminho que se entreabriu nos corações e este pastor que os convida às pastagens férteis. Chega conforme o teu direcionamento espiritual, chega conforme a tua absorção dos conceitos, chega ao teu grau de consciência. E se a gente não se cuidar, ao final de cada palestra ou de cada reunião nossa, a gente acha tudo muito bonito aqui dentro, mas quando chega logo na porta, fala, bonito na teoria. Vai viver com o pessoal lá em casa. Vai aguentar o chefe que eu aguento. Vai ver o subordinado que eu tenho. É aquele vizinho com um cachorro que não para. E a gente vai se chatear com isso e com aquilo. A gente já vai levantar chateado e sair da cama com a vontade de ficar. Porque mesmo não sabendo o que a gente vai ter que enfrentar diante das portas que se abrirão, dos caminhos que estarão à nossa frente, diante das opções, das muitas escolhas, a gente sabe que será um dia de opções, de escolhas, de decisões, e que estarão a exigir de nós esta grandeza de alma, mesmo que não a tenhamos completa, mas uma grandeza de alma, percepção de espírito, para poder saber responder na hora certa. Hoje não, um dia talvez. Um momento de silenciar, um momento de se posicionar, um momento de simplesmente olhar, um momento de simplesmente ouvir. Isso não quer dizer que estamos deixando passar a experiência ou a oportunidade. Estamos vivenciando-a de uma forma madura, com qualidade de sentimentos. Eu costumo dizer em casa, com a mãe, que se a gente fosse produtor ou diretor de novela, a gente acabava a novela num dia só. Porque a gente tem uma facilidade para resolver situação. Naquele momento em que o personagem poderia dizer uma coisa e não diz, porque vai para o próximo capítulo e fala! Por que não fala logo? Porque a gente tem a noção do que deve ser feito. A gente quer que aquela mentira seja esclarecida e venha a verdade à tona. A gente quer que aquela porta se abra para poder ver o que está por trás dela. A gente quer que a pessoa perceba que tem um outro caminho. E as novelas acabam servindo para isso, para a gente ficar construindo, né, numa telenovela, a vida dos outros, das personagens. Mas o Evangelho, como um condutor de almas, está a nos convidar a cuidarmos das nossas próprias vidas, capítulo a capítulo. Tendo cuidado com o script que devemos seguir, porque nós mesmos é que estamos idealizando. Porque o homem Jesus deixou na sua fala, nos seus ensinos, nos seus exemplos, o que deveríamos seguir. E para que em todo e qualquer instante, o que deveria estar presente em nós para as nossas decisões, seria realmente o sentimento do amor. E a avaliação de que aquilo que estejamos a fazer, se é bom, se é verdadeiro, se será producente, se ajudará em alguma coisa, se terá utilidade, e será mais um tijolinho colocado por nós na construção da própria vida pessoal e na colaboração da construção pessoal de outros, que devem construir as próprias vidas, mas que podem receber a nossa presença marcante como amigos e amigas, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada. Como naquele instante Jesus encontrou, na verdade a mulher encontrou Jesus, tantos outros ali também estavam a buscá-lo. Nós ficamos muitas vezes buscando variadas situações. A vida também nos busca
tanto quanto nós a buscamos. E o nosso grande objetivo é nos buscarmos a nós mesmos. Mas o certo é que é nesta grande trajetória da vida, de quando em quando encontraremos aqueles que nos facilitarão o caminho, que serão importantes em a nossa existência, tanto quanto deveremos ser importantes na existência deles. E esses são chamados de pais, de filhos, de irmãos, de amigos, para colaborarem com o nosso trajeto, para que ele seja o mais proveitoso possível, o mais feliz, nos alimentando na verdadeira fome que há de nos trazer o pão da vida, dando a luz, trazendo paz e conseguindo amar. Encontrei nesta vida alma boa e querida, doce canto da natureza, mostrando sua beleza, que há muito já se faz. Noites gloriosas vivi, pensando no reencontro de espíritos afastados, pela ilusão maltratados, cenas que eu mesmo vivi. Suave melodia, a perpassar nos meus ouvidos, contando em tom sereno as páginas de outrora, de alguém que foi-se embora, para nunca mais voltar. Porém, hoje eu vejo que está de volta o meu amor, alento para minha dor, ombro que se fez carne na razão da existência, perdido um dia no espaço, mas no caminho do próprio passo, ressurge vitorioso no campo renovador. E agora eu reconheço, atrás dos seus olhos brilhantes, lindas contas como antes, 2 rubis da lealdade, guardados pela saudade no profundo e azul do mar. E as faces cristalinas, tangidas pela tristeza, são como pérolas finas, cultivadas nas grandes minas, no mais belo e pomposo altar. Faces que um dia beijei, no mais puro sentimento, e onde mesmo eu vi rolar as lágrimas doridas de tanto que sofridas, levadas ao desalento, no mais triste chorar. E estas mãos que eu seguro neste tempo do futuro, são instrumentos plangentes, tocados em harmonia, em notas de sinfonia, em noites de luar. Mãos que acariciam, mãos que tocam com fervor, lindas harpas da bondade, por toda a eternidade, hão de trabalhar no amor. Assim tenho agradecido ao amigo e divino Pai, pela oportunidade, permitindo o reencontro de sublime afinidade que até me faz chorar. E aos céus canto bem alto, até minha voz alcançar as paragens consoladoras de almas trabalhadoras dedicadas ao Senhor. Afinal, eu encontrei aquele que muito amei, meu filho, meu doce amor. Hoje descubro em ti um diferente brilho em teu olhar, e assim procedo por muito te amar. Muita paz. Tá bom. Queremos agradecer ao João Luiz, essa palestra maravilhosa, que consolou os nossos corações, avivou as nossas mentes para tantas verdades do Cristo, para tantos momentos maravilhosos que a gente às vezes deixa se perder e que a gente precisa de reflexões maravilhosas assim, para que a gente possa despertar novamente.
teus ensinamentos no dia de hoje. Que todas as palavras aqui ditas possam ter entrado em nossa mente e principalmente em nossos corações. Que ele possa se manter aberto para as mudanças, que possa ser aceito principalmente por nós mesmos. Que aceitemos melhor todas as nossas imperfeições e que possamos lapidá-las dia a dia, passo a passo, indo sempre em busca da Tua luz e desse pão, Pai, que nós necessitamos tanto para a nossa evolução. Agradecidos estamos por mais essa oportunidade, que possamos voltar a nossos lares cheios de amor e de luz. Que assim seja.